Para começar, eu gostaria de ler com os irmãos um dos livros proféticos que eu mais gosto na Bíblia. Amós, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Então, quem trouxe sua Bíblia, pode abrir em Amós, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Então, nessa manhã nós vamos estudar sobre os profetas, ou o profetismo. Todos encontraram? O versículo 1 diz assim, tem gente ainda procurando, então esperemos. O livro de Amós é fácil de achar, fica entre Gênesis e Apocalipse. Aí, entre esses livros aí você encontra... Como? Está na Bíblia. Uma dica, é um profeta. Menor. Versículo 1 diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era o rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor. Encerremos a leitura aí mesmo. Santo Deus, Pai eterno, não oro por tua palavra, porque já é a tua palavra para nossas vidas, mas por nossas vidas que iremos meditar, refletir e analisar, ó Pai. Que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes, para que, ó Pai, tudo o que seja estudado, discutido, comentado, venha servir de crescimento espiritual, intelectual para nossas vidas. Que saiamos daqui, ó Pai, mais cheios de Ti, em nome de Jesus. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta simples para a igreja. O que é profecia? Não vou responder essa pergunta agora. É para a igreja responder. O que é profecia? O que é profecia? Pronto, tem que ter um pernambucano corajoso aqui para responder primeiro, né? Irmãos, existia o profeta, era aquele homem que trazia de Deus aquilo que iria acontecer no futuro. Ele fazia o trabalho inverso, né? Trazia a mensagem de Deus para os homens, aquilo que no futuro próximo iria acontecer. Então, profecia é previsão do futuro. Exatamente. Alguém mais quer falar? Rapaz, silêncio na plateia é... Denunciar. Seria? Denunciar? Já só? Rapaz, que homem sintético. Denunciar. Previsão do futuro, denunciar. Agora sim, a definição não é profeta. A profecia. O que é a profecia? Denúncia, a mensagem de Deus ao povo.
Hebreus vai dizer: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Cristo Jesus. Então, profecia seria mensagem de Deus, que pode ser uma revelação de coisas do futuro, pode ser esclarecimento de coisas do presente e pode ser consolo para situações que nós estamos vivendo. Mas, no geral, eu concordo com o pastor Dácio, é mensagem divina. Mensagem divina. Das falsas profecias. Tem que ter um polêmico no grupo, né? Tem que ter alguém polêmico no grupo, né? E aí, alguém mais quer palpitar, falar, argumentar? De Deus, de algo que está oculto. Algo que está oculto, aí entraria no conceito de revelação, né? Ou que pode estar oculto porque aconteceu. O que ele cometeu. Então, profecia de Deus como Revelar o que está oculto. Pronto. Aqui não se sabe. Que não sabe. Profecia, previsão do futuro, denúncia. Se profecia é tudo isso, então os profetas eram indivíduos bem queridos, não eram? Porque assim, eu gostei de ver a plateia, a igreja está de nota 10, né? Todo mundo acertou. Profecia é previsão para o futuro? É. São as famosas profecias apocalípticas. Profecia é denúncia? É. Bem querido de Deus. Então vamos lá. O profeta não era bem querido? Agora, se profeta não era bem querido, por que todo mundo hoje quer ser considerado profeta? É uma pergunta. Alguém quer ser alguém que não é querido? É uma injustiça. Profeta aí, né? Denunciando injustiça. Falou do texto de Hebreu que Deus usava aquelas pessoas de antigamente e o último profeta foi João Batista. Então, hoje, quando uma pessoa se diz profeta, eu olho logo para o pé, que os pés denunciam os falsos profetas, né? Porque se eu falasse que era o olho, aí vão dizer, não, porque é oftalmologista e tal. Então, essa é uma boa definição, né? Os pés revelam um verdadeiro profeta. Isso aqui é só para nós introduzirmos mesmo, pensarmos, tirarmos da mente tudo que nós já temos construído. Então, existe uma definição hoje de profecia que foge um pouco do que significa realmente uma profecia. Por exemplo, hoje se entende que qualquer um se autodenomina profeta. Mas a gente vai nós vamos estudar hoje quem eram esses profetas, e aí no final a gente vai pensar, será que nós ainda temos profeta? Ou será que algum dia tivemos profetas? Primeiro que nós temos que entender é o movimento profético na Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar que profetismo não é um título, é um movimento. Tem início e tem um período específico na história em que isso acontece. O movimento profético ou profetismo, essa é a definição de profetismo, né? Movimento
profético, ele se inicia por volta do século XI a.C. Alguém sabe me dizer o que é que acontecia no século XI a.C.? O que é que estava acontecendo em Israel no século XI a.C.? Alunos afiados aí da Escola Bíblica Dominical, leitores da Bíblia. O que é que estava acontecendo no século XI a.C.? Quem sabe? Quem acertar, ganha um legal. Aí na sala de aula ele faz, nem vou tentar. Vanusa? Isso é suborno, viu? Isso é suborno. No século XI estava iniciando em Israel a monarquia. Estava começando a surgir a era dos reis de Israel. Então o movimento profético nasce junto ao surgimento de um governo humano sistematizado e estabelecido. Será que isso é coincidência? Mas é isso mesmo, começa nesse período. É levantado um profeta já, o primeiro. Samuel foi juiz, né, naquele período que a gente chama de anfictionia, entre a saída do Egito e a organização tribal do povo. Quando Deus prevê, porque ele era e há de vir, que o povo vai querer um rei, então Samuel é o profeta da transição, né? Ele, inclusive, unge Saul, ele, inclusive, unge Davi, e ele estabelece, e questiona a Deus porque ele vai deixar fazer isso. E uma curiosidade, né? São os profetas que estabelecem o reinado e são eles que derrubam o reinado. Quando do nascimento de Samuel, né, e o período que Deus o chama no tabernáculo, a Bíblia registra que era um tempo em que Deus não falava com os homens. Eu espero que não fuja muito do assunto, tá? Mas, certo, pode cortar mesmo. Agora é o seguinte, quando Deus fala a Noé e Noé fala ao povo, isso não pode trazer uma conotação de que Noé estava profetizando? Boa pergunta. Israel não tinha movimento profético antes da monarquia. Aí essa sua pergunta entra naquele terceiro tópico ali, ó. Abraão, Sara, Moisés, Débora, eram pessoas que tinham características proféticas, mas não eram enquadrados no que a Bíblia define como profeta. Quando a gente fala o que a Bíblia define como profeta, é o seguinte: existem os livros proféticos, onde estão os escritos e as histórias dos profetas. Quando analisamos as características exatas desses indivíduos e tudo que envolve a sua vida, que definiam eles como profeta, esses indivíduos eles não se enquadravam dentro do conceito profeta. Eles se enquadram dentro do conceito de servos de Deus, que estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Mas o profeta ele requer uma certa frequência em algumas atitudes. Essa justiça que a senhora me fez será lembrada lá em cima. É o seguinte, institui o reinado terreno. Tinha que ter o reinado espiritual. Acontece o seguinte, que normalmente os profetas, quem devia fazer esse papel seriam os sacerdotes. Calma, meu irmão, não concluí. Então, como eles não faziam e se corrompiam, não tem nada a ver aqui com o Brasil, né? Bom, aí tinha que se levantar profetas para chegar lá e denunciar e etc, etc. A colocação é bem interessante, porque tem a ver com o que nós vamos discutir. Por que os sacerdotes não faziam essa função? É uma pergunta interessante, agora vamos lá. Minha outra observação que eu tinha para fazer.
Pensando na funcionalidade, né, de Abraão, Sara, Moisés, Débora, Noé, eles cumpriam um outro processo de formação de um povo, diferente da formação de um reino. E a outra característica que eu observo, e aí eu falo diretamente do Valdivino, que fez a pergunta, é que tanto Noé, quanto Sara, quanto Abraão, pessoas que ouviram a voz de Deus direcionando as suas próprias vidas, elas ouviram para um propósito individual. O profetismo tem uma característica coletiva, ele é para uma comunidade. Obviamente que a gente entende que um chamado de Abraão se estende por todas as gerações, porque Deus vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nesse momento eu estou construindo uma história com você. O profeta, eu observo que há um senso comunitário maior, porque ele vem profetizar sobre cidades, ele vem profetizar sobre um reino, ele vem profetizar sobre uma conjuntura. E pegando esse gancho, geralmente o profeta, a profecia que ele recebe não é diretamente para ele, diferente desses indivíduos. E segundo, tem uma outra leitura que é: esses indivíduos eles fazem parte de um processo de conhecimento de Deus. Não existia ainda um conhecimento de Deus. Deus era uma voz que um dia chamou Abraão em sua terra. Então existe um período onde Israel e Deus passam por aquele processo de autoconhecimento. Eles estão descobrindo quem é Deus, estão caminhando com Deus, estão ainda aprendendo. Os profetas, eles já partem de um outro contexto, eles já conhecem Deus. Não é à toa que muitos dos profetas, ao reforçar e fundamentar suas profecias, eles vão buscar respaldo em histórias passadas. Né? Como aconteceu, por que Deus não age assim? Aí eles falam: por que Deus não age assim? Porque no passado... Então percebe que o contexto é bem diferente. Você está falando aqui de indivíduos que recebem uma revelação para si, que vai ecoar em outros, mas a revelação é para si, e parte de um processo não de professar a palavra de Deus, mas de trazer o conhecimento de Deus. Enquanto os profetas já são herdeiros desse conhecimento. Pode-se dizer que os profetas são sim herdeiros do ministério de Moisés, de Abraão, de Sara, de Débora. Mas o profetismo ele tem um local específico, ele surge junto com a monarquia. E aí tem aquela pergunta aquela colocação do irmão Françu, né? Por que o sacerdote não cumpriu esse papel? É uma pergunta interessante. Por que o sacerdote não cumpriu esse papel? Pode ser? Para Deus. E o profeta fazia o inverso. E se eu disser a você que o sacerdote não é tão por causa disso, mas existe um período em que o sacerdote anda ao lado do profeta e um período que o sacerdote deixa de andar do lado do profeta? Traz. Você tem um reino espiritual, que existe, as coisas espirituais, e você tem a materialização desse reino na pessoa de Saul, de Davi, dos reis que os sucederam, né? E aí, concordo com o irmão Luiz, o papel do sacerdote era administrar as coisas do templo, assim como o papel do rei era administrar as coisas de expansão desse reino. Davi, que é muito inteligente, ele traz tudo para o mesmo lugar. E ele é quase um Deus dentro de Israel. Existe a cidade de Deus, existe a cidade de Davi. E é nesse momento em que o sacerdote se consolida como aquele que vai cuidar da economia que circula dentro do templo, e o rei, ele é o responsável por fazer expansão, por trazer mão de obra escrava, por fazer as questões militares até dentro dessa perspectiva. E aí o sacerdote, ele cuida das coisas de Deus, tecnicamente as coisas do templo, e o rei cuida das coisas do Estado, da nação, dentro dessa perspectiva de teocracia. E o sacerdote
desde a tradição da chamada da tribo de Levi, eles estão para operacionalizar o serviço do templo, e não necessariamente para ser aquele que vai trazer a voz de Deus para as pessoas, mas levar o povo ao conhecimento de Deus. Agora eu posso colocar que a grande ideia de Davi de consolidar um sacerdócio sistematizado na capital foi bênção no período, mas foi a ruína dos sacerdotes? Pelo seguinte fato: o sacerdote não só operacionalizava o templo, porque o templo passou a ser mantido pelo rei. E se torna interessante para o sacerdote idealizar no povo o reinado de quem está no poder. Então o sacerdote não, ele deixa até a função dele. Por isso que o sacerdote em um período ele anda com o profeta, porque ele faz parte daquele sistema espiritual. Em um certo momento o sacerdote se torna um funcionário do rei, que é até uma denúncia de Amós, onde ele faz o seguinte: eu tenho que manter o camarada no poder para que os benefícios para o templo e para todo aquele sistema continuem vigorando. É o termo que se usa, é? Quando o projeto original de Deus não é esse. Não era. Mas existe essa questão, como Yuri coloca, quando Davi tem a grande ideia de trazer o sacerdócio para próximo do reinado, no começo é aquela coisa abençoada, poxa, todo mundo trabalhando junto. Mas com o tempo começa aquela interdependência. O rei também depende do sacerdote, porque é o sacerdote que influencia espiritualmente o povo. Exato. Exatamente. Por exemplo, um exemplo. Os sacerdotes eram conselheiros do rei, né? Mas não impediram a opressão do povo. Isso é denunciado quando Israel racha. Qual é a denúncia que acontece? Do próprio povo. Olha para o filho de Salomão e diz o quê? Seu pai nos oprimiu com escorpião. Aí eu pergunto, onde é que estava o conselheiro espiritual do rei? Mantendo a ordem natural das coisas. Né? Ou seja, em nenhum momento você tem um sacerdote que ele, mesmo tendo, Luiz, uma função diferente, ele anda alinhado ao ministério. São como se fosse uma via de duas mãos. Enquanto um aponta para cima, o outro aponta para baixo. E fica nessa... Só que chega um momento que o indivíduo bota um pedágio aí, né? Na via. Antes de sair de férias para o interior, Lucas 7, né? Que fala um pouco sobre o nascimento. Esse é tão linear que no tempo de Jesus, quem operacionalizava o poder de Israel era o sumo sacerdote. E há uma denúncia em Lucas 7, que ele diz assim, os sumos sacerdotes. Só existe um sumo sacerdote. Mas genro e sogro, Anás e Caifás, né? Trabalhavam juntos para intermediar o poder em Israel. Então, assim, não tinha mais rei, o rei era César, mas quem fazia a negociação com o Estado de Roma, Roma enquanto Estado, enquanto nação, era o sacerdote, que aí agora é o contrário, é ele que incorpora o papel do rei. Engana o povo, né? Mas agora sim, nepotismo, né? O nepotismo forte, porque tem que ter alguém do lado. Ó, pessoal, a gente ainda não falou de Brasil, a gente só está falando de Israel. Antigas e presentes, atual, sempre houve essa disputa entre o terreno e o espiritual. Se pegar lá no Egito, a grande influência que os sacerdotes tinham e tal, tinha poder. Se chegar na antiga Grécia, os sacerdotes lá com os deuses, etc, etc, etc. E hoje não tem dois sumos sacerdotes, mas tem dois papas, né? Só que um está recolhido, não pode se manifestar, ou pelo menos não se manifesta. E aí, outra coisa,
Parece que foi o profeta Natan que enquadrou Davi. Não você, o outro. Que enquadrou Davi com a esposa de Urias, etc, etc. Agora, só para resumir o tópico anterior, o que a gente está falando? O profetismo é uma necessidade de Israel. Surge um momento onde se precisa de alguém que não aceite ser governado pelo sistema que estava em vigor. Aí, como o irmão Luiz coloca, né? O sacerdote tinha uma função diferente, mas mesmo a função dele, Luiz, ele tinha deixado de mão. Porque o levar o homem a Deus não estava sendo tão cumprido, mas estava mais sendo cumprida aquela ideia, o controlar a população para não se rebelar contra o poder atual. Era o processo de alienação, você não pode se rebelar contra o rei. Aí ele falava, né, porque o rei é eleito de Deus, mas na verdade é porque o rei que mantinha, o templo se torna banco do rei. O que a gente está falando é o seguinte, por que o profeta surge com a monarquia? Porque junto com a monarquia vem para Israel corrupção, fuga da vontade de Deus. Junto com a monarquia, você tem um povo que abre as portas e escancara para a idolatria. Junto com a monarquia, você tem um povo que abre mão de leis sagradas que foram instituídas por Moisés, que eram leis contra a escravidão, perdão de dívidas, o ano do jubileu, tudo isso foi esquecido. Quando Israel é invadida, saqueada, né, no ano 70 antes, que é toda arrasada, ninguém leva os tesouros do rei, porque os tesouros do rei estavam no templo. Então leva os tesouros do templo. E a dor do povo era esse, que os objetos sagrados e consagrados estavam sendo levados pelos babilônicos. E aí o reino eterno e etéreo, né? E o reino material, o divino é uma fonte de poder. E isso é importante. A forma como um indivíduo manipula o conceito de divindade, de espiritualidade, de imaterialidade é uma fonte de poder. É por isso que a gente ainda hoje tem profetas. Não, será que o sacerdote hoje também age do mesmo modo que agia em Israel? Será? Né? Será, irmão Luiz? Age parecido? Em vez de estar levando o povo a Deus, está mantendo o poder estabelecido? Não, mas os templos recebem algum benefício do governo? Não, imagina, né? Aí a gente começa a perceber, essas partes a gente fala assim, poxa, história, né? É um pouco chata, mas esse contexto nos faz perceber que a Bíblia continua atual. Perceba, nós estamos falando de algo que aconteceu, estava acontecendo há mais de 3.000 anos atrás. E que se a gente parar para entender o que estamos falando aqui, ela se encaixa perfeitamente ao que está acontecendo hoje. O profeta surge por uma necessidade. Então, quais eram as características desse profeta que surge? Tem dois termos que eram usados para profeta. No Antigo Testamento, Nabi. Significa profeta, enviado, anunciador. Do grego, profetes, aquele que fala, profere, anuncia uma mensagem em nome de alguém. O profeta é um mensageiro, um carteiro, alguém que não traz algo seu nem para si, mas traz algo de alguém para outras pessoas. A partir desses termos, nós podemos dar algumas pontuações do que seria o profeta. A partir dessa análise, podemos definir o profeta como aquele que fala com Deus, consulta a Deus. Que fala sobre a ação da divindade. Que fala em lugar e em nome de Deus. Que revela as coisas ocultas. Mensageiro da vontade divina. Aquela definição que já deram aqui, né? Revela o que está oculto. Quem impulsiona a palavra de Deus?
que a quem Deus revela os seus segredos. Aí é uma definição que o irmão Luiz colocou, né? Revela até coisas futuras, porque Deus revela segredos que não revelou a ninguém. Que traz sempre presente ao povo a memória do projeto de Deus. O profeta é um tio chato, que sempre está lembrando o que ninguém quer lembrar. É aquele cidadão que lembra e fala assim, ó, vocês estão lembrados que a gente não foi chamado para isso? Quando Deus levantou lá Abraão, não foi para nos tornarmos o que estamos nos tornando hoje. Ele é uma memória viva. É a consciência de um povo. É por isso que o texto vai dizer que na ausência do profeta, o que é que acontece com o povo? O povo se corrompe. Ele anima na resistência e na esperança. Então o profeta é um cidadão que ele tem uma definição clara. Ele é alguém que chega para trazer a vontade de Deus, lembrar o projeto de Deus e, acima de tudo, ele é um símbolo de resistência. Por quê? Porque o profeta que se mistura com o sistema vigente perdeu a sua função de profeta. Ele se tornou mais um sacerdote comprado. Profetas não andam comendo na mesa de reis. Até aconselham reis, mas não bebem do mesmo vinho dos reis. Inclusive, os parentes dos reis que foram chamados para profetas, a primeira atitude deles é o quê? Saíram do palácio. Temos um exemplo bem claro disso na Bíblia. Parente de monarca, mas a primeira atitude que ele faz quando é chamado como profeta, se afasta. Temos um profeta que nasce dentro do sistema corrupto de Jerusalém. João Batista nasce dentro das famílias sacerdotais de Jerusalém, da alta classe. Mas quando é chamado por Deus, aonde é que se encontra João Batista? No templo? Na casa luxuosa do papai? Onde é que ele encontra? Longe da cidade, corrupta. Porque profetas que são profetas não aceitam o sistema mundano. Perdeu a cabeça, né? Queridinho da monarquia. Então o profeta é uma figura peculiar. Ele é um ponto fora da curva. Ele é alguém que não se conforma. É alguém que às vezes é visto como chato porque ele lembra aquilo que ninguém quer lembrar. Porque o conforto nos ilude. É aquela velha história, meu irmão, mas o governo agora está levando a gente para a vontade de Deus. Quem falou isso? Foi um profeta? Porque dificilmente o profeta se levantaria quando alguém está dentro da vontade de Deus. Geralmente o profeta só é levantado quando o negócio não está bom. Mas assim, vamos lá. O que é um profeta então? Aí tem duas definições que eu achei muito incríveis. Uma da professora Cleide, que ela diz assim: o profeta penetra a casca dos fatos e acontecimentos, analisa suas causas, descobre o que Deus quer dizer com os acontecimentos e faz a partir daí a sua denúncia e anúncio. Vocês perceberam? Ela está descrevendo como é que o profeta age. Ele não é alguém que está aqui e fala assim, ó, Deus agora. Ele é um observador. Ele olha o que está acontecendo, vai até Deus e fala, Senhor, isso é da tua vontade? Ouve a resposta de Deus e volta para o povo e diz, olha, Deus disse isso aqui. Então, ele faz uma análise dos fatos. Um profeta é um repórter o inverso. Ele não quer informar os fatos, ele só quer dizer o seguinte, se os fatos estão ou não dentro da vontade de Deus. Milton Schwann, é daí que vem a ideia de boas novas. O evangelho tradicionalmente é conhecido como Boa Nova. Eu gosto muito da construção que pastor Roberto Amorim faz, ele diz assim, e o evangelho é o jornal de hoje. Né? Você abre o jornal e você vê tudo que está acontecendo ao seu redor, que se encaixa perfeitamente com aquela definição.
Um profeta vê, ouve, julga e age, né? Ele vê o que está acontecendo, ele faz a análise de conjuntura, ele coloca tudo à prova na equivalência do que é vontade de Deus e o que não é, de uma vontade revelada, inclusive, não mais de um Deus obscuro que a gente não sabe quem é, mas de um Deus que, historicamente, já estabeleceu princípios para a nossa vida. Então, tudo que contraria o que Deus já anunciou não pode ser vontade de Deus. E denuncia, ou anuncia, né? Se vocês não voltarem atrás, o que pode acontecer é isso, isso e isso. Então, quando nós formos ler o livro dos profetas, o que nós temos que esperar ver? Pessoas que estão analisando o seu tempo e dizendo, olha, não foi para isso que Deus nos chamou. Milton Schwantz, saudoso, tive a oportunidade de um dia assistir uma aula dele. Era bem engraçadinho, ele morreu aos 96. Ele dizia que ficava feliz de gravar os narizes e queixos de todo mundo, porque os olhos dele já estavam apertadinhos, e ele só via olhos e narizes e queixos. Mas ele é um dos grandes estudiosos dos profetas, ele faz uma seguinte definição: os profetas se entendem como mensageiros e como visionários. São mensageiros enviados por Javé, são visionários aos quais o libertador desvenda o futuro, aguça a atenção para ver a realidade em sua profundidade. Entra a definição que já foi dada aqui, né? Eles olham o passado, enxergam lá na frente e depois trazem o fato para o presente. Olha, se você continuar assim, lá na frente, o negócio não vai ser bom, não. Um exemplo claro é quem? Jeremias. Rapaz, eu estou vendo lá na frente o que vai acontecer. Se vocês não se arrependerem, infelizmente o povo pagou para ver. E é um problema agora no povo, né? Porque o povo já está tão cauterizado por aquela alienação dos sacerdotes e reis corrompidos, que eles não dão mais ouvido ao profeta. Pagam para ver. E pagar para ver profecia, meu irmão, não é uma coisa boa. O exemplo na Bíblia não é legal. Milton Schwantz traz essa definição porque ele entende o profeta como alguém que alerta. O termo libertador bem grande ali é o termo dado a Deus, o grande libertador. E o mensageiro desse libertador é o profeta. Aí a pergunta é, libertar do quê? Libertar os olhos da pessoa, os olhos do povo, da cegueira espiritual. O profeta, ele abre os olhos do povo de sua cegueira espiritual. Quais são as características? Pelos simpatizantes de seu ministério, eles eram vistos como videntes, homens de Deus. Pelos seus adversários, eles eram vistos como perturbadores da ordem, agitadores subversivos. Alguém abre aí em 1 Reis 18, 17? Aí outra pessoa já abre em 1 Reis 21, 22. Vamos para a Bíblia para nós vermos o que é que a Bíblia fala sobre isso. Né? Ou seja, os profetas não eram bem vistos. E quem é que chamava eles de agitadores da ordem? Quem abriu aí em 1 Reis 18, 17? Pode erguer a voz e ler. Pode. Quando ouviu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador do Israel. 21, 22. Quem achou, pode ler aí. Fique à vontade. 1 Reis 21, 22. Isso é um profeta apontando um dedo para o rei. Olha, acabou. Aí eu pergunto assim, meus irmãos, olhem para aqui, pergunto para vocês o seguinte: nos noticiários de hoje, olhando todo o movimento político que nós vivemos no mundo, não no Brasil, no mundo, como é que os repórteres se refeririam aos nossos profetas? Onde eles estariam enquadrados?
Vocês já pensaram nisso? Depende de quem? Depende do regime, depende de quem está vendo, né? Mas eles não seriam as celebridades a serem consultadas. Mas seriam indivíduos a serem taxados como baderneiros, perturbadores. Olha o que fala para Elias: você é o maior problemático de Israel, ou seja, está tudo em ordem, está tudo funcionando bem, e você vem causar problema. Aí eu pergunto, estava tudo em ordem para quem? Um rei que mandava matar quem não atendia às suas expectativas. Que o camarada pagando IPTU, todos os impostos, é morto para que o governo tome posse da sua propriedade. Estava bom para quem? Era morto até para o rei tomar mulher, imagine a propriedade. Estava bom para quem? Você sabe por que eles eram chamados de perturbadores? Porque geralmente os profetas vinham de baixo para cima. Você sabe o que isso significa? Os profetas não se levantavam para defender as elites dominantes, mas para defender os pobres das injustiças causadas. Quando Elias é denunciado disso, é quando Elias está denunciando Acabe pela morte de Nabote. Assassino, matou Nabote porque você estava de olho na terra dele. Como não tinha nada contra o cidadão para dizer, não paga imposto, vamos confiscar sua terra, o camarada era honesto. Aí o que a mulher dele fala? Mata e toma posse. E o camarada faz isso. Mas hoje ninguém mata ninguém para tomar posse de terra, né? Mata não, né? Notícia real. 2 anos atrás, uma coisa me abalou o coração. Um pastor cristão da igreja quadrangular foi morto no Pará. Vocês sabem por quê? Porque ele levantou uma ação pública contra um fazendeiro, porque alguns membros da sua igreja, que eram pequenos agricultores, estavam sendo injustiçados. E ele morreu por uma bala perdida, que entrou dentro do quarto dele. Provavelmente, né? Mas profetas, eles vinham para isso, eles dizem o seguinte: não é assim que funciona. Eles também eram chamados de conspiradores, doidos, de tolos. Segundo a Reis 9:11 e Oséias 9:7. Quem é que chamavam esses camaradas de conspiradores? Tinha um outro termo também que poderia ser encaixado, né? Subversivos. Conspiradores. Quem achou em 2 Reis 9:11 pode ler. Estavam falando de Eliseu. Oxe, viram Eliseu chegando a Jeú? E Eliseu vai dizer a Jeú: Jeú, tu vai assumir agora o negócio porque a família de Acabe já acabou. Aí alguém viu e disse o quê? Jeú, você está falando com esse maluco aí? Ou seja, as pessoas, alguns tinham até medo de falar com os profetas, porque eles eram vistos como malucos, pessoas que andavam em cavernas, dormiam no meio do mato. Eram indivíduos que, por que eles faziam isso? Não era porque também eles eram hippies, não. É porque eles não eram aceitos, muitas vezes, pelo sistema. Oséias 9:7. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo. E que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco. Diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Ou seja, quando eles ouviam as profecias, diziam o quê? Isso é coisa de maluco, rapaz. Vai dar ouvido a esse camarada? Camarada doido? Fala coisa com coisa? Aí eu pergunto, né? Como é que chamam os profetas contemporâneos? Como os profetas atuavam? Aqui é uma listinha.
Eles são especialmente críticos de reis, do Estado, do templo e do culto. Por isso que eles eram chamados de perturbadores da ordem. Porque os camaradas eram ousados mesmo. Elias é um símbolo excelente disso. E não é porque eles eram corajosos, destemidos, não. Elias era um frouxo. Pense em um camarada frouxo. Não era pernambucano ele, não. Era frouxo, frouxo, frouxo. Era. Quando a mulher diz assim, vai matar os profetas, o que é que Elias faz? Dá no pé. Se esconde. Aí Deus vai ter que ir lá e falar assim, Elias, você está se escondendo por quê? Eu não sou contigo? Ele, né? Aí ele volta. Mas quando eles falavam, eles iam na frente com a autoridade de Deus e diziam, vocês são pecadores. Vocês estão corrompendo. E qual era o pecado que eles denunciavam? Pessoal, eles não denunciavam o pecado de, olha, você mentiu e criou... Não, o pecado era, você explora o pobre, você oprime quem não tem, você é injusto, você é corrupto, esse templo não revela mais Deus, esse sacerdote perdeu o ministério, esse culto, aí vem Malaquias, né? Vocês jejuam por quê? Esse jejum de vocês, ó, não agrada a Deus, não. Porque vocês jejuam para o seu próprio egoísmo. O jejum que agrada a Deus, qual era o jejum? Feito aos órfãos, viúvas, os pobres. Ou seja, o que as pessoas estavam fazendo? Em vez de ir para a igreja realmente entender a mensagem de Deus, iam para a igreja esbanjar suas riquezas. E faziam jejuns assim, vamos fazer uma campanha de jejum. Aí todo mundo vinha bem vestido e ficava paparicando um ao outro. Aí Malaquias, aquele profeta, olha de longe e diz, rapaz, que negócio é esse? Não é isso que Deus chamou a gente, não. Vocês estão aí bem comendo, né? Entregando seu jejum com banquete. E os pobres que estão jejuando forçado? Não jejuando porque querem bênçãos espirituais, mas jejuando porque não tem comida. Porque na época de Malaquias existia uma lei que dizia o seguinte, você planta por um determinado período. E depois o que cair, você não pode colher. Aí se abria a plantação para os pobres, para que eles viessem e catassem o que caiu. Para que eles pudessem... É a história de Ruth. Exatamente. Os pobres comiam daquilo que caía, que não era coisa ruim, não era o resto. Era o que não caía na produção, eles não podiam pegar. Eles não estavam mais cumprindo isso. O que caía no chão era de Deus, para Deus distribuir entre os seus outros filhos. Aí a gente mudou a tradição para o que derrama no chão é do santo. Tinha-se esse costume, né, de deixar uma parte da roça intacta para os animais, né, e também para aqueles que não tinham acesso à terra. Não é à toa que tem uma denúncia contra isso, que um profeta diz, cuidado com as raposinhas que comem o fruto. Aquela denúncia não é de raposa, não. Eram dos corruptos que, em vez de deixar o que era de direito dos pobres, eles raspavam até a tampa da panela e diziam assim, ó, para os pobres, meu irmão, aqui não tem espaço, não. Os agricultores podiam plantar durante 6 anos para juntar seus cereais. Mas no 7º, eles tinham que deixar a terra livre para que os pobres pudessem também plantar e arrecadar seus cereais. Isso não estava sendo cumprido. A cada 50 anos, era obrigado Israel, por lei divina, que eles perdoassem todas as dívidas, independente de qual dívida era. Exatamente. E de mão vazia, não. E era assim, se era escravo, tinha que ser livre, independente se era judeu, israelita ou não. E tinha que sair com a provisão para que ele pudesse viver o resto de sua vida. Isso estava sendo cumprido? Não. Aí você entende que Malaquias está olhando, né? Bando de hipócrita. Sabe por que vocês são luxuosos aí? Porque o luxo de vocês vem da exploração daquele que não tem nada. Aí, outra denúncia, eles falam com autoridade em frente de questões políticas, econômicas, esse negócio, mas crente que é crente não se envolve. Não, verdade, ele não se envolve com política, mas ele denuncia aquilo que não está dentro da vontade de Deus.
Os profetas, eles são agentes políticos. Não tem como ler profeta sem entendê-lo dentro de um contexto político e econômico. Aí você vem Amós, né? O rei é corrupto, o juiz é corrupto, o sacerdote é corrupto. E tem juiz honesto. Amós ainda eu gosto de Amós, porque Amós é sincero. Não, tem juiz honesto. Mas a corrupção está tão grande que o juiz honesto tem medo de julgar honestamente para não ser morto pelo juiz corrupto. Não é Brasil. Isso é Israel, 2.500 anos atrás. Qualquer semelhança é revelação divina para nossas vidas. Não parece com algum contexto que a gente conhece, não? Porque assim dizer que, aí eu concordo com o irmão François, que já falou algumas vezes, esse negócio de generalizar todo político. Não. Mas a pergunta é, o negócio está bom para quem é honesto? Nós já tivemos no Brasil casos de assassinatos. Pode polemizar. O carnaval da desonestidade é em todas as funções. Não estou dizendo que todo mundo é corrupto, não. Em todas as situações, em todas as classes de trabalhadores e por aí vai. Eu começo logo pela minha, né? Começo como médico. Normalmente uma consulta são 20 minutos que a Organização Mundial de Saúde manda fazer. Tem indivíduo que não leva nem 2 minutos. O que é que você tem? Às vezes nem olha para o paciente. Então, eu já começo logo por aqui. Eu tive uma época que eu trabalhei lá no Hospital de Irmã Dulce, aí pegava o táxi para ir para o hospital, da rodoviária para o hospital. Rapaz, quase toda vez eu estava me aborrecendo, porque eu conheço Salvador, modéstia à parte. E eu dizia qual era o percurso e os caras inventavam história. Claro. Eu sempre tenho uma pergunta que eu faço. Você já construiu em sua casa? Já construiu? Ah, já. Você paga empreitada ou paga diária? Normalmente, a grande maioria é empreitada. Eu digo, por quê? O profeta Natan falou. Geralmente o cara enrola para ganhar mais. Então, é desonestidade. E por aí vai. Então, a gente não pode... Evidentemente que o político está na vitrine. Brizola dizia, eu sei que vocês estão me olhando pelo buraco da fechadura. É verdade. E isso acaba... Mas assim, François, isso não é de hoje, né? Porque em Israel, essa denúncia começa do alto escalão, mas ela vai descendo até o povo. Porque o profeta diz, o povo também está idolatrando, mas idolatrava porque isso vinha assim, ó, em cascata. Todo mundo... E é uma questão generalizada. Só que é engraçado, o renovo começava de baixo para cima, né? A corrupção vinha de cima para baixo, mas o renovo e a transformação era sempre de baixo para cima. Porque vem a questão da educação. Os profetas eram educadores. Eles educavam o povo a cumprir a vontade de Deus. Aí vem algumas questões. Eles sempre faziam opção pelos pobres e anunciavam o Deus que liberta, que faz justiça aos pobres e oprimidos. Denunciava a alienação religiosa. Depois eu vou fazer o seguinte, eu mando a gente transforma isso na apostila, semana que vem eu entrego com todas as referências para vocês lerem. Para depois dizer assim, o professor lá, comunista, né? Esquerdista. Pessoal, nem esquerdista eu sou. Mas... Não, porque tem essa questão. Uma vez eu fui conversar disso, eu falei assim, irmão, você está sendo comunista. Eu falei, rapaz, nem futebol você jogar. Tão ruim que o negócio está, nem futebol você... Eu jogava bola com a professora Dilma, ela dizia assim, fica aqui sentado no banco, você joga tão bem, que você vai acabar humilhando os coleguinhas. Os profetas se entendem a partir da experiência de Deus no pobre. Por isso que muitos profetas que eram... Assim, agora sim, todo profeta era pobre? Profetas vinham de várias classes, inclusive da alta sociedade. Só que muitos deles, mesmo vindo da alta sociedade, eles começavam a se identificar com as camadas mais pobres. Isaías vem de uma família de nobres.
Ezequiel, filho de sacerdote. Pessoal, sacerdote é classe média alta em Israel. Não, se não tiver lá na Jeremias, classe alta. Daniel, pessoal, escolham homens nobres, formosos, fortes, com boa instrução. Quem está lá no meio? Algumas características, né? Daniel, nobreza. Mas quando eles são chamados a profetas, eles começam a ter um outro olhar para as coisas. Um olhar diferente. Os profetas não foram personagens individuais, isolados. Há comunidades e grupos que lhe dão apoio. Um outro detalhe, eles podiam ser mal queridos, mas não era só... Cadê Valdivino que disse que só Deus não... Eles tinham um grupo, existiam escolas de profetas. As escolas de profetas não eram escola formal. Eram grupos de indivíduos que diziam, eu me identifico com o que ele está falando. Concordo. Eu estou com ele. Assina embaixo. Alargar as tendas. E esse grupo, o que esse grupo fazia? Como o profeta vivia à margem da sociedade, ou seja, ninguém dava trabalho, ninguém queria conta com eles, era esse grupo que sustentava. Venha para minha casa. Não, aqui você tem espaço sempre. Né? A sunamita. E geralmente não era uma alta classe que fazia parte desse grupo. Era aqueles que não tinham, porque a sunamita chama Elias, mas ela também não tem nem para ela e para o filho. Olha que coisa incrível. Ela hospeda alguém, que é mais uma boca para alimentar, mas ela não tem nem para ela, nem para o filho. Mas Deus é tão grande na vida desses homens que diz que nunca faltou. Enquanto o profeta estava lá, não faltou. Porque Deus estava com esses indivíduos. E essas pessoas percebiam isso e diziam, olha, ali vai, e você vai ver muitos momentos na Bíblia, ali vai um homem de Deus. Denuncia a injustiça econômica como motor de outras injustiças. Ou seja, todos eles começam denunciando pela economia. Corruptos e ladrões. Identificam-se como mensageiros de Javé e fazem oposição aí, Franço, aos falsos profetas. Era uma outra coisa que eles faziam. Meu irmão, os camaradas não... Uma coisa que eles suportavam menos que corrupto e injusto, é que eles não suportavam, eram indivíduos que se levantavam para dizer que Deus estava falando e não era. Jeremias quebra o pau no cidadão. E não é quebrar o pau falando, não. Ele literalmente ele dá uma surra no camarada. Quando ele profetiza o jugo, o camarada vem, ele vai lá e fala assim, rapaz, quem é tu? E ó, peia. E aí fala o quê? Era um jugo de madeira, mas agora, pela corrupção de vocês, vai ser um jugo de ferro. Os profetas eram camaradas bem... Não eram camaradas tão... Esse negócio do harmonioso, zen, budista, não. Era um negócio meio agreste, mais nordestino, mais brabo. Mais serventia que um falso profeta. E existem alguns tipos de profeta. Nós vamos conhecê-los ao longo dos livros e identificá-los. Os pré-literários são profetas que vieram e não escreveram nada. Exemplos, Natã, Elias, Eliseu, são profetas que eles não escreviam. E aí alguém pergunta, e muitos profetas não escreveram nada mesmo, viu? Bem provável que alguns profetas nem escreveram. Tinham escriba, e geralmente quem escreviam sobre esses profetas eram os indivíduos que andavam com esses profetas. Mas os profetas literários são aqueles que nós temos livros na Bíblia com o nome deles. Daniel, Isaías, Ezequiel, os profetas menores. Profetas pré-exílio são aqueles profetas que vieram antes do exílio anunciar o julgamento de Deus. Jeremias é um deles. Abacuque é um deles. O Abacuque diz, olha, vem um vento aí do norte. Profetas do exílio, que profetizaram durante o exílio babilônico. Ezequiel é um dos nomes mais fortes. O próprio Jeremias é um profeta de exílio. Isaías é um profeta de exílio. Pós-exílio,
São profetas que vieram depois do exílio. Agora, detalhe, não durou muito tempo esses profetas pós-exílios. Eles só duraram o tempo do restabelecer o povo na terra. Exemplo, Ageu, Zacarias. Os profetas pós-exílios eram melhores, mais tranquilos. Por quê? Porque a monarquia já tinha acabado. Então a profecia deles era mais light, era mais de esperança, renovo. Os profetas pré-exílio para lá eram profetas mais rudes, porque as profecias eram de castigo, denúncia e injustiça. Os profetas de exílio eram profetas de conserto. O povo agora sentiu na pele, pagou para ver o que os profetas falaram? Não pagou para ver? Não está sofrendo agora? Deus não trouxe bálsamo, não. É chamado ao arrependimento. Ezequiel traz a profecia exílica mais bela que eu já vi. Vale de ossos secos. O que é que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Profetiza. E o vale volta a andar. E aí Deus fala, é assim que eu vou fazer com Israel. Israel agora é um vale de ossos secos. Totalmente esmagado. Mas eis que eu vou restaurar Israel. E os profetas pós-exílios vão trazer essa restauração. E aí eu pergunto, fecho com isso hoje. Temos profetas hoje? Dentro dessas características que nós vimos? Fechou em João. Mas se você... Aí deixou um exemplo para os outros que ficam... João Batista, na Bíblia, João Batista vai ser o último profeta nesses moldes. Denúncia... Isso, mas hoje, será que nós temos profetas? Agora eu pergunto, e será que esses profetas são identificados por nós como profetas? Essa é a grande pergunta. Ou nós identificamos como os profetas aqueles que comem à mesa do rei? É uma pergunta também a ser feita. Não estou dando resposta dizendo que é ou não é, não. Pergunta. Aí eu pergunto uma pergunta mais séria. Será que nós estamos dispostos a sermos levantados como profetas? Porque é fácil de falar do externo, né? Será que tem profeta? Ah, fulano. Mas a pergunta, porque é assim, tem uma brincadeira que eu falava quando era mais novo, que o pessoal é chamado assim, Deus, eis-me aqui, envia aquele ali. Não é assim? Não era igual a Isaías, eis-me aqui, envia aquele ali. Ou então eu sou missionário lá na Disney, em Orlando, né? Em Paris é lindo. Mas a pergunta é, será que eu hoje estou disposto a ser levantado por Deus como um profeta? Colocar a cabeça a prêmio? Eu até já tive vontade de ser profeta, mas eu estou vendo aqui o nome de Amós, significa encargo pesado. E olha que Amós nem se considerava profeta, né? Imagine. Então vamos pensar isso aí. E aí durante os meses, quando estivermos estudando os profetas, que nós lembremos disso e comecemos a analisar os profetas, não como livros românticos, mas como eles realmente eram. Amém? Agradeço.